Mas é você que cria um ambiente favorável com a palavra, querido. Não é o ministro que faz as coisas acontecer, mas a expectativa do seu coração começa a gerar expectativa, porque a expectativa é a primeira obra da fé. Aleluia. Pai, nós rendemos o nosso coração a Ti. Pai, nós rendemos a nossa vida ao Senhor nessa noite. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Pai, nós queremos render a nosso coração e dizer que nós estamos prontos para a exposição da Tua palavra. Nós estamos prontos, nosso coração é boa terra, a palavra é infalível, a semente ela é infalível. Ela é poderosa, ela é infalível, ela é cheia da Tua graça, cheia da Tua unção, ela não falha, a semente não falha, e o nosso solo não falhará também, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Você pode adorar um pouquinho ao Senhor, querido, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Eu vim para adorar-te, eu vim para dizer: te amo, ó Pai, és tudo para mim, e eu exalto o Teu nome, eu exalto o Teu nome, eu exalto o Teu nome, ó Pai. Você pode dizer: eu vim para adorar-te, eu vim para dizer: te amo, ó Pai, és tudo para mim, e eu exalto o Teu nome, eu exalto o Teu nome, eu exalto o Teu nome, ó. Você pode erguer as suas mãos e pela última vez dizer isso mais uma vez: eu vim para adorar-te, eu vim para dizer: te amo, ó Pai, és tudo para mim, e eu exalto o Teu nome, eu exalto o Teu nome, eu exalto o Teu nome, ó Pai. Nós Te glorificamos, Deus, nós Te bendizemos, ó Senhor, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Você pode dizer palavras de amor para Ele agora, querido? Bendito é o Teu nome, bendito é o Teu nome. Meu irmão, quando você faz isso, você está alinhando o teu coração, querido. Tira os olhos das coisas, das pessoas, do culto, das coisas que estão acontecendo naturalmente. Coloque os seus olhos nele. Aleluia. Exalta o Teu nome, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Você está pronto, querido? Amém? Amém? Aleluia. Nós vamos pregar nessa noite sobre uma fé amadurecida. Eu quero compartilhar algumas coisas que Deus colocou no meu coração a respeito da fé. E antes que eu possa entrar na temática do culto e falar sobre os textos, e nós lemos algumas coisas que nós vamos trabalhar a respeito disso, mas eu quero lembrar e conferir alguns textos que nós já sabemos,
que está escrito lá rapidamente. Se o pessoal do painel, nós vamos ler bastante a Bíblia, fique ligado, se eles conseguirem colocar enquanto eu estou falando, nós vamos falando, mas eu quero que você fique atento ao que a palavra diz, amém? A palavra diz lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, e assim a fé vem pela pregação, e pela pregação da palavra de Deus. Confere, querido, a fé vem por ouvir, ouvir a palavra, a fé vem pela pregação da palavra, diga amém. Amém? A fé pode crescer, segundo Tessalonicenses 1:3, irmão, cumpre-se dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, a vossa fé cresce sobremaneira. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: a sua fé pode crescer. Confere, meu irmão, pode crescer a sua fé, diga confere. Amém? O justo viverá pela fé. Hebreus 10:38. Todavia o meu justo, ele o quê? Viverá pela fé. Se retroceder, não se compraz a minha alma. Você vai viver pela fé, confere. Amém? A fé possui obras. Diga: a fé morta é uma fé sem obras. Amém? Lá em Tiago 2,17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só ela é morta. Confere? Amém? A fé sem obras é morta. A fé pode ser sincera ou fingida. Lá em 1 Timóteo 1,5, ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede do coração puro e de consciência boa, da fé sem hipocrisia. Meu irmão, existe uma fé hipócrita, e nós precisamos ter uma fé sem fingimento. Fala, sem fingimento. Fala, a minha fé. Fala com força, meu irmão, a minha fé é uma fé sem fingimento, sem hipocrisia. Eu falo daquilo que creio, e a Bíblia diz, eu creio, e ponto final. Amém? Glória a Deus. Confere aí, de novo, a fé sem hipocrisia. A fé, ela pode e vai ser provada, em 1 Pedro 1,7, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, meu irmão, você vai ser confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ora, meu irmão, olha para a pessoa que está do seu lado, dá um sorrisão para ela e diz: a sua fé será provada. Amém? Quem dá um glória a Deus por isso? Dá um glória a Deus com força aí. Sabe o que significa quando a sua fé vai ser provada? Você vai ser colocado em situações que, quando você ser espremido, vai ter que sair fé. Oh glória, se anime, meu irmão. Amém? Confere, a fé será provada. E eu quero conferir uma última coisa. Ora, a fé não depende daquilo que eu vejo ou sinto. 2 Coríntios 5,7, visto que andamos por fé e não por aquilo que vemos. Ora, a fé não anda por aquilo que vê ou pelo aquilo que sente, mas a fé anda pelo aquilo que crê. Uma fé amadurecida, ela precisa estar conferida nessas coisas. E eu quero começar, e aí ler o primeiro texto dessa noite, a respeito do tema é 2 Coríntios 5,17. Então, porque andamos por fé e não por vista, que é o texto que nós acabamos de ler. E olha, deixa eu dizer uma coisa que a palavra diz: eu nunca te desampararei, eu nunca te deixarei, nunca estará só, nunca eu te deixarei, eu nunca te abandonarei. E essas coisas que nós estamos falando, trabalhando como base, precisamos entender que isso constrói em nós uma fé não fingida, mas uma fé amadurecida. E eu vou abordar algumas coisas e tocar algumas coisas nessa noite, que eu quero tirar o lado talvez emocional, ou o lado talvez aleluiado, dizendo que algumas coisas não acontecem na nossa vida, e nós precisamos ficar atentos. Porque haverá momentos que podemos oscilar emocionalmente.
Haverá momentos que nós podemos oscilar fisicamente. Haverá momentos que nós podemos oscilar nos nossos pensamentos. Há momento que nós podemos oscilar nas nossas tentações e pecados. Há momentos que nós podemos oscilar no sentido espiritual, mas deixa eu dizer algo para você, não é esses momentos que vão te definir em nome de Jesus. Diga amém, querido. Não é os problemas, não é as circunstâncias, não é se a sua mente vai oscilar ou não, se o seu físico, deixa eu dizer algo para você, e isso é comprovado biologicamente falando. Deixa eu dizer aqui, quantas mulheres tem nesse lugar? Eu fiquei assustado porque eu pensei que ia haver um amém maior. Quantas mulheres tem nesse lugar? E quantas mulheres tem TPM nesse lugar? Deixa eu fazer ao contrário. Quantos homens tem nesse lugar? Aú! Cadê os homens? Aú! Quantos aqui tem mulheres que tem TPM aqui? Deixa eu dizer algo para você. Eu digo que fisicamente falando, uma mulher quando está com TPM, os hormônios oscilando, ela muda. Algo físico pode deixar ela te amando mais ou amando menos. Deixar nervosa ou mais calma. Deixa eu dizer algo para você, não seja hipócrita na sua fé e nem na sua vida cristã. Tem coisas que acontecem no dia a dia, que nós precisamos parar de observar para que determine as coisas da nossa vida, mas que nós andamos não por aquilo que nós sentimos ou pensamos ou por vista, mas por uma fé madura em Cristo Jesus. Diga, em Cristo Jesus. As coisas, pessoas, circunstâncias, problemas, situações não pode tirar o nosso eixo da palavra. E nós precisamos entender que isso tudo é uma composição, algo que nós precisamos começar a entender, que primeiro nós precisamos reconhecer isso. Porque às vezes nós ficamos falando de uma maneira espiritual, mas nós não vivemos o dia a dia. Deixa eu dizer algo para você, tem dia que você vai acordar triste, querido. E a sua fé não vai poder ser definida pela tristeza que você acordou. Tem dias talvez, querido, que você vai acordar desanimado. Mas isso não pode definir aquilo que vai acontecer na sua vida, no seu dia, na sua semana, na sua família, na tua casa e nem na tua vida, querido. Porque você não é aquilo que você sente. Diga, eu não sou aquilo que eu sinto. Diga, eu não tenho apenas aquilo que eu vejo. Meu irmão, aquilo que você vê não é nada perante aquilo que é sobrenatural e espiritual em Cristo Jesus. Porque mesmo que grite aos meus olhos, mesmo que grite na minha alma, circunstâncias, coisas, pessoas, ou problemas, ou pensamentos, ou sentimentos, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, foi me liberado todas essas coisas para cada um de nós. Agora é sobre isso. E essa consciência precisa haver em nós, porque às vezes estamos andando com uma fé imatura, porque nós não estamos balizando a nossa fé em Cristo Jesus, naquilo que a palavra diz a nosso respeito. E não é sobre, querido, apenas concordar com aquilo que a palavra diz, não é apenas colocar como se a Bíblia disse, e você não tomar para si como rema, como algo revelado para você. Sabe, querido, a fé madura, ela traz algo para nós, ela não é apenas conhecimento. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você está aqui nessa noite, não apenas para ter conhecimento, mas para ter revelação. Deixa eu dizer algo, quem já viveu um momento de silêncio com Deus? Levante sua mão, querido, revela o teu coração. Quando você ora e parece que nada acontece, a percepção é que as coisas não estão funcionando, a percepção é que as coisas não estão andando, a percepção é que as pessoas estão falando a respeito de você. Parece, você vai e de vez de voltar, como aqueles 12 espias foram na terra prometida, de vez você ser Caleb e Josué, muitas vezes você está no cenário dos 10 espias que falam que as coisas são boas em Cristo Jesus, mas você não é um conquistador, que você vai ser destruído. Tem dias que você acorda assim, se percebe assim.
Mas será que Deus mudou, querido, porque você se percebe assim? Ou não tem percebido Deus? Será que Deus não continua fiel? Será que Deus não continua operando? A sua palavra fala que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e é o mesmo sempre para eternamente, e Ele é bom. Será que a minha vida de fé vai estar pautada em percepções? Será que a minha vida de fé, deixa eu dizer outra coisa que oscila, que eu acabei esquecendo de falar e citar, os relacionamentos oscilam. Hoje os amigos que estão com você, talvez daqui 3, 4 anos, não serão os mesmos. Hoje as pessoas que cercam a sua vida, talvez daqui 5, 10 anos não serão o mesmo. Ou talvez vão ser os mesmos também, mas você passarão pela prova dos relacionamentos. Você vai oscilar porque um relacionamento não está indo bem, ou porque tem algumas dificuldades, ou porque você discorda, ou porque você foi ferido ou foi frustrado. Não, querido, a Bíblia não tem nada a ver com os relacionamentos assim. Diga amém. A Bíblia não tem nada a ver com o que eu sinto, o que eu penso. A Bíblia é um livro de prática, regra, e um livro de princípios e valores. E nós precisamos guardar a palavra de uma maneira como alguém que não arreda o pé, é inabalável. Eu vou dar a oportunidade de você celebrar um pouco mais sobre isso. Guardar a sua vida cristã de uma maneira inabalável. Sabe, meu irmão, se você pegar um irmão aqui, e nós temos alguns que já fizeram o caminho da fé. O caminho da fé é o caminho de Aparecida. Mas eles não foram lá com o intuito da Aparecida, amém? Vocês não sentiram firmeza? Não, o caminho da fé é um caminho de desafio físico para a pessoa andar até lá, ou ir de bicicleta, aonde de fato as pessoas tiram um tempo e os católicos vão até um lugar que é Aparecida, amém, querido? Mas de fato, isso não tem nada a ver com católico ou crente, a ideia é ter a experiência do caminho da jornada. Mas tem algo que acontece nesse meio do caminho, eu nunca fui, e quem sabe um dia irei. Está escrito num cartaz lá, eu não sei se é um outdoor, ou não sei onde é, quem me fala explica direito, mas eu entendi isso, mas está escrito assim: cuidado, a sua mente mente. Sabe, querido, às vezes a sua mente está mentindo para você. A sua percepção não define Deus, querido. Eu vou falar mais uma vez, porque hoje nós vamos subir de degrau. Fala comigo, vamos crescer espiritualmente. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala, vamos crescer espiritualmente. A sua percepção, a sua visão das coisas não diminui nem aumenta Deus. Ele é, e ponto final. O seu caráter é íntegro, Ele é puro, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é o Deus da paz, do amor, da provisão, Ele é cheio de amor, Ele é imutável, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é perfeito, Ele é inefável, Ele é tudo para nós. Deus é Deus, olha que revelação nessa noite. Deus é Deus. Deus é Deus, Ele não muda. Deus é bom em todo tempo, independente de qualquer circunstância. Se levantar algo contra mim, se levantar algo contra você, se a minha mente mentir para mim, Ele é imutável. Por isso que eu e você precisamos tomar uma dose da palavra todos os dias. Para que seja o nosso remédio, para colocar a nossa mente no lugar certo. Porque lá em Romanos capítulo 12, ele fala, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possa experimentais aquilo que é boa, a perfeita, agradável vontade de Deus. Sabe, querido, muitas vezes nós estamos deixando de viver essas coisas, porque nós estamos andando segundo a nossa percepção. Queremos entender de muitas coisas, e deixando de lado o princípio de querer apenas entender Deus. Meu irmão, Deus Ele é bom.
quando eu vou entender os seres humanos, quando eu vou entender as pessoas, deixa eu dizer alguma coisa para você. Quem já foi entender alguém, tentar entender uma pessoa e se confundiu mais ainda? Sabe, no curso de casais, nós sempre, nossa primeira aula, nós falamos sobre a Arca de Noé, o lugar de segurança que Deus nos chamou. E eu sempre faço uma pergunta, e se você está aqui, te convido a fazer na próxima turma, se você não fez ainda. E não é para aquele que tem problema no casamento, mas é para escutar as mesmas coisas, porque é segurança para nós. E deixa eu dizer algo para você, o nosso casamento se renova a cada dia, é que nem a cada manhã. Hoje precisa renovar, daqui um mês precisa renovar, daqui 6 meses, seu casamento, a sua mulher, você não é mais o mesmo. Diga, o tempo passa, o tempo voa, e a poupança baldeia. Deixa eu dizer algo, lá no curso de casamento eu falo o seguinte: eu não sei que bicho você é, mas você está na arca. E deixa eu dizer algo para você, muitas vezes nós queremos entender as coisas, compreender pessoas, queremos achar tudo, compreender de igreja, entender de culto, entender como faz, como não faz, entender, compreender, justificar, por quê, o quê. Meu irmão, Deus não está procurando corações assim. Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, para que nós possamos ser santos e justificados por Ele. Sabe o que a palavra diz? Que nós não nos conheçamos mais segundo a carne. A palavra diz para que a gente se conheça segundo o Espírito, para que eu e você possamos subir de nível. Agora deixa eu dizer algo para você que é importante. Mesmo a vida possuindo estações, você precisa governar sobre elas. Eu vou falar mais uma vez. As emoções e as estações, sendo elas fáceis ou não, não podem governar sobre nós. Dá um amém, querido. Sabe, tem gente que muda com Deus quando trabalha muito. Tem gente que muda com Deus quando trabalha pouco. Tem gente que muda com Deus quando ganha muito. Tem gente que muda com Deus quando ganha pouco. Tem gente que muda com Deus quando está curado. Tem gente que muda com Deus quando está enfermo. Você acha que as circunstâncias, eu posso ficar falando aqui N coisas. Quem está entendendo o que eu estou trazendo para a igreja aqui? Tem gente que muda quando está arrependido. Tem gente que muda quando está irado. Tem gente que muda quando está precisando de perdão, quando precisa da misericórdia. Mas quando alcança, muda também. Sabe, mudar pelas situações, mudar pelas estações. Meu irmão, quem está aqui já viveu um tempo difícil? Levanta sua mão. E quem está vivendo um tempo gostoso? Levanta a mão também. Meu irmão, tem fases. Tem uns que estão chorando, e tem uns que estão rindo, mas a palavra fala para chorar com os que choram, e se alegrar com aqueles que se alegram. E deixa eu dizer uma coisa para você, você que está rindo, entenda, as estações passam. E você que está chorando, deixa eu dizer para você, entenda, as estações passam. Aí eu lembro do meu amigo Nelson Ned. Vamos lá, me ajuda? Eu gosto desse meu amigo Nelson Ned. Mas tudo passa, tudo passará. Quem lembra do Nelson Ned? Um homem gigante. Tudo passa, querido. As coisas, as estações, mas elas não podem determinar o ritmo da minha fé. Elas não podem determinar se eu venho na igreja, se eu não venho na igreja. Ela não pode determinar se eu amo meu irmão, se eu não amo meu irmão. Ela não pode determinar se eu oro mais, eu oro menos. Eu preciso orar com vontade, eu preciso orar sem vontade. Eu preciso vir na igreja com vontade, eu preciso vir na igreja sem vontade. Eu preciso orar, ler a Bíblia, continuar sendo crente sem vontade, querendo ou não querendo, porque é algo que eu entendi. Que Deus me chamou como filho. E sabe, querido, o ser filho, o entendimento da filiação, o entendimento que a minha fé amadurecida é muito maior do que talvez as coisas que passam sobre nós, as coisas que acontecem na minha vida, vai trazer uma estabilidade da vida cristã. Sabe, nós temos homens aqui e mulheres de Deus, que estão há muito tempo na caminhada da fé. Se você quiser conversar com um dinossauro, conversa com o pastor Eli. E com o pai dele, o Zé.
Eu quero dizer, se você não sabe ainda, mas Zezinho empurrava meu pai no carrinho e dava TT, não era? Dava TT, mamadeira. Se você acha que quem é mais velho, eu acabei de contar quem é por essa história. Você pode pegar numa caminhada, meu irmão, 5, 10, 15, 20 anos, como manter o vigor da nossa fé? Como manter a minha vida aquecida, amando Deus de todo o coração, desejando buscá-lo, desejando amá-lo, produzir para Ele. Lembra, Marcelo, obrigado pelo culto da semana passada. Lembra, Deus nos salvou para servi-lo. Você nasceu para algo em Cristo Jesus, é para servir a Deus. Não é para outro objetivo, é para servir a Deus. E servindo a Deus você vai resplandecer a glória dEle. Nós temos que fazer duas coisas: servi-lo e aguardar, Maranata, a hora vem, proclamar a salvação e o seu retorno. É para isso que eu e você nascemos de novo. Não é para entender de igreja, não é para andar segundo as emoções, não é para fazer coisas inúteis. Sabe, eu tenho algo e eu pego no pé dos meus filhos, sim. Talvez você fosse meu filho, você ouviria coisas, e tem algumas pessoas que eu trato como filho. E tem algumas pessoas que eu gostaria de falar como filho. E se você um dia me permitir falar, pastor, fale, eu vou falar de todo o meu coração. Agora deixa eu dizer algo que muitas vezes eu chego para o Gabriel e falo assim: Gabriel, pelo amor de Deus, hoje, faça algo útil. Porque existe a possibilidade de a gente viver um dia inteiro sem fazer algo útil. Quem já descobriu isso? Não, levanta a mão, pelo amor de Deus, se você não descobriu, você vai descobrir agora. Deixa eu fazer outra pergunta: quem já passou um dia inteiro e não fez nada útil? Levanta a sua mão. É fácil, meu irmão. Pega um feriadão que você não faça nada. Agora nós nascemos para boas obras e para frutificar em Cristo Jesus. João capítulo 15 fala que nós estamos ligados à videira, que nós somos podados pela palavra, e nós somos podados para algo, para produzir mais ainda. E eu e você seríamos conhecidos como discípulos de Jesus, porque nós damos frutos. É isso que a palavra diz. Eu pensei que ia conseguir ficar abrindo a Bíblia, não consigo, porque já são 7h40. Por isso que eu estou citando as coisas. Mas se você quiser entender, é a palavra que diz isso, querido. E sabe, porque eu tenho que ser útil, você tem que ser útil, porque eu nasci para florescer e frutificar. Agora, deixa eu dizer algo para você. Coisas vão te definir, pessoas vão te definir, seu trabalho vai te definir, seu dinheiro vai te definir, se você está crescendo ou não, ou vivendo um tempo. E sabe, querido, preste atenção, porque deixa eu dizer algo para você, tem vezes que a vida vai ser planície, não vai ter muita coisa nova não, e você precisa aprender, ser fiel até a morte, porque a palavra diz que dar-te-á a coroa da vida independente. Meu irmão, não é só quando eu estou avançando, ou a percepção é de avanço, mas é ser fiel em qualquer tempo, porque eu entendo que essa fidelidade guardará a minha casa, eu entendo que essa fidelidade guardará os meus filhos, eu entendo que essa fidelidade guardará a minha mente, meu coração, e guardará a minha salvação. Sabe, querido, está com o casamento apertado? Fique mais próximo, não abandone a fé. Está com o casamento bom? Fique mais próximo, não abandone a fé. Sabe, querido, tudo aquilo que é bom pode nos afastar de Deus se você não colocar no lugar certo, e aquilo que é ruim pode te tirar da presença de Deus se você não colocar no lugar certo. Você precisa tirar a fé daquilo que você sente, para colocar a fé naquilo que você crê. Deixa eu dizer, sabe quem que é o nosso maior exemplo? Abra comigo, em Mateus 26, 38, eu quero ler essa parte.
Fala comigo, Jesus, o meu maior exemplo. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Versículo 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Todavia, não seja como eu quero. Todavia, não seja como eu sinto. Todavia, não seja como apenas eu estou pensando, mas seja feito a tua vontade. Sabia que Deus tem uma vontade para você, querido? Você sabia que Deus tem um propósito para a sua vida? E sabe, quando nós começamos a pensar, e essa confusão, esse silêncio, ela mostra algumas coisas, e eu quero comentar com você sobre isso. Porque, às vezes, em momentos como esse, nós colocamos os nossos olhos nos lugares errados. E se você conversar com alguém que já passou por um momento como esse, e ele venceu, sempre ele vai dizer: eu estava olhando para um lado errado, mas quando Deus veio e curou meu coração, eu olhei de forma diferente, eu larguei os meus pensamentos, os meus sentimentos, e coloquei os olhos no lugar certo, porque as pessoas falharão, as coisas podem acontecer, mas ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não veja frutos da videira, eu celebrarei e me alegrarei no Senhor. Ainda que não funcione nada, ainda que tudo se desole, Ele é Deus, Ele é bom, o Senhor é bom. E não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre o que você tem, não é sobre o que você alcançou, é sobre Ele, o que Ele é, o imutável, o poderoso, o íntegro, o verdadeiro, o puro, aquele que é o Rei dos Reis. Aleluia! Abra comigo em Isaías 43, 2. Não confunda silêncio com abandono. Oh, quantas vezes nós achamos que o silêncio, ou a percepção quando está diferente, nós achamos que Ele nos abandonou. Deixa eu dizer lá: quando passardes pelas águas, estarei contigo, e pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ele estará contigo. Mas deixa eu dizer algo para você: quando passardes, Ele não prometeu que você não vai passar. Talvez você passe. Quer ver como muda? Mas eu vou pegar a palavra. Quem quer a palavra aqui? Amém. Quem quer a palavra? Amém. Então deixa eu te trazer duas coisas aqui. Deixa eu te colocar. Quem quer estar com o Senhor sempre? Confiar. Amém? Eu declaro tempos de fogo e de água sobre você. Mas você vai passar e vai sobreviver em nome de Jesus, porque Ele estará contigo. Agora deixa eu ir para a palavra. Em Tiago ele fala o seguinte: tende por motivos de grande alegria. O motivo de grande alegria. O motivo de grande alegria. O passardes pelas provações, porque quando eu passo, a sua fé vai produzir paciência e perseverança, sua fé provada. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, que nós sejamos uma fé madura, inabalável, que nós não andemos por aquilo que nós sentimos ou pensamos, mas andemos naquilo que Deus está falando ao nosso respeito, na sua palavra. Aleluia, aleluia, oh glória. Oh glória, oh glória. Sabe, meu irmão, deixa eu dizer algo. Quando você começa a olhar, deixa eu te trazer alguns sintomas que as situações estão falando mais alto do que a fé madura em você. Deixa eu trazer algo para vocês, para que você alinhe seu coração.
Mas deixa eu dizer, quem vai sondar o seu coração não sou eu, mas é você junto com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Então antes de eu falar, eu declaro o Espírito Santo falando com você agora, ministrando ao seu coração. Se algum sintoma do que eu falar bater com algo em você, em nome de Jesus eu declaro uma cura espiritual vindo sobre você, em nome de Jesus. Sabe, momentos como esse, temos que avaliar se o problema não é, se nós estamos, o que está nos atrapalhando são tentações e pecados. A gente precisa avaliar. A gente fica olhando o lado de fora, pensando um monte de coisa, querendo justificar coisas, mas não olhamos para nós mesmos. Como é chato, e eu acho que todo mundo já foi esse chato. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você já foi esse chato? Eu quero um pouquinho mais de água aqui, por favor. Fala de novo, você já foi esse chato? Que chato que é esse, pastor? O problema sempre está lá fora, você nunca é o problema. Olha para a pessoa que está do seu lado, seu chato. Nunca é você, bonitão. Nunca é você, bonitona. O céu era lindo, estrelado, era sol raiando, passarinho voando. Piu, piu. Sols estralados, coco, sombra e água fresca. Mas de repente, tudo azedou. E não é culpa sua, você não fez nada. Pare com isso. Esquadrinha o teu coração. Para de olhar para os outros e trate a trava do seu olho. Cadê? Você não vai conseguir enxergar bem. Glória a Deus. Quem dá uma glória a Deus por isso? Talvez, querido, é negligência. Talvez não seja um pecado ou uma tentação. Talvez não seja algo que está te tirando, porque o diabo tem várias ciladas. Ou você acha que o diabo só tem uma proposta? Quem acha que o diabo tem várias propostas aqui? Tem várias. A carta do diabo, ela é extensa, ela tem várias estratégias. Mas às vezes não é tentação ou pecado, mas uma negligência. Você parou de orar. Você parou de ler a Bíblia. Você parou de vir na igreja. Você parou de conversar com a sua mulher. Você parou de conversar com seus filhos. Você parou de dar atenção e cumprir aquilo que você já sabe. Deixa eu dizer para você, você já foi esse chato também. Fala para a pessoa, você já foi esse chato que o pastor vai falar agora. De novo, fala chato. Você já foi conversar com alguém, está tudo arrebentado. O cara é chato. E ele vai falar com ele, e você começa conversando. E como está isso? Eu já sei, pastor, sobre isso. Mas pelo amor de Deus, então por que você não está fazendo? Não, mas eu já sei, não precisa nem falar sobre isso, eu já sei. Chato. Aprende uma coisa, querido. Ouvir as mesmas coisas. Uau! É segurança. Conferir o coração. É segurança. Ouvir as mesmas coisas. Oh, aleluia, é o Espírito Santo. É isso, meu irmão. Por que eu vou fazer um curso de casado? Eu tenho 27 anos de casado. 28, talvez vivendo a pior fase do seu casamento. E achando que não precisa. Porque eu já sei. Vai falar que tem que respeitar. Vai falar que o maior problema do casamento é a comunicação. Vai falar que eu preciso me comunicar. Vai falar para mim orar com a minha mulher. Eu vou ter que sentar com ela e falar, vamos orar. Eu não quero, eu não sou, eu não vou. Eu sou criança. Que cara chato. Ei, meu irmão, acorda.
A negligência gera problemas. Volte a orar. Volte a praticar as práticas espirituais. Dá um glória a Deus. Volte dar umas bitocas na sua mulher. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Volte a dar uns abraços no seu filho. Voltar a dizer que o ama, independente da idade que ele tenha. Volte a ter um coração leve, simples, puro, aonde que você perdoava fácil, orava fácil, cria fácil. Cadê esse cara? Talvez seja as distrações. Quero ficar rico, quero ficar rico, quero ficar rico. Rico, 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 rico. Quero viajar, quero viajar. Ah, não, tá pesado. Ei, eu quero. Olha a maior mentira desse século, Jonatinha. Sabe qual que é a maior mentira desse século? A maior mentira desse século. A maior mentira dos últimos 10 anos, professor. A maior mentira, pastor Eli, dos 10 anos. Ei, você precisa ser feliz. Você tem que fazer todas as coisas para você. Você tem que ser feliz. Olhe para você, não se importe com nada. Ei, você tem que ser feliz. Ei, olhe para você, satisfaça você a qualquer custo. A maior mentira de Satanás. Sabe por quê? A Bíblia diz: você não é mais seu. Você não tem mais a sua própria vida. Você foi crucificado com Jesus Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu vivo para Ele, para servir o meu Deus. Aquilo que é meu é de Deus, aquilo que eu sou é dele, aquilo que eu tenho é dele, tudo está no Senhor. Ele fala que aquilo que eu tenho para servir os outros. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala o seguinte: você é generoso em nome de Jesus. Quando você escuta essa palavra generoso, você está achando que eu estou falando só de finanças, querido? Por que a gente é tão medíocre de pensar que tudo é sobre finanças? Não, meu irmão, ser generoso no amor, ser generoso no perdão, ser generoso na misericórdia, ser generoso nas finanças, ser generoso naquilo de se importar pela empatia, na compreensão. Nós precisamos ser generosos. Aquilo que eu tenho não é mais meu, eu não sou mais meu, mas Cristo vive em mim. Os meus dons, as minhas atitudes, as minhas qualidades, os meus defeitos nem mais são meus. Não se distraia, querido. O Instagram disse aquilo. Você não aprendeu que é mentira? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você não aprendeu ainda? A mulher tem 50 anos, não tem uma estria. Mentira! Não, olha, fala para sua mulher, é mentira, ela precisa acreditar. Fala no ouvido dela. Sabe, querido, às vezes nós olhamos famílias perfeitas. Quem é perfeito aqui? Levanta a mão. Está amarrado em nome de Jesus, repreendido seja você, ó mentiroso. Vai conter com Satanás. Eu preciso acabar o culto, 7h55, gente. O que eu faço hoje? Eu queria impor as mãos sobre todo mundo ainda. Meu irmão, não se distraia. Tenha uma fé madura. Olhe para o autor e consumador da sua fé. A palavra fala para a gente se desfazer de todo o peso, de todo o embaraço e de todo o pecado. Meu irmão, tem coisa que nem é pecado, mas é peso nas nossas vidas. Nós temos que tirar, lançar fora, chutar aquele laço e olhar para o autor e consumador da nossa fé. Jesus que é o autor e consumador da sua fé, não é o amiguinho. Quem já aprendeu isso? Não é o amiguinho. Não é os erros dos outros,
Não é o lugar perfeito que vai te fazer bem, é você tendo uma fé amadurecida e decidindo crer espiritualmente, crescer espiritualmente e viver a plenitude do chamado em Cristo Jesus que cada um de nós temos. Pode existir esfriamento, eu vou acabar com essa parte. Esfriou e culpa os outros. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já falei isso várias vezes para algumas pessoas, as pessoas não acreditam, Marcelo. Mas eu vou falar para você, acredite. Para você eu não disse, mas vou falar para você. Vou olhar nos teus olhos e vou te falar isso. Marcelo, é impossível você se encher de Deus e Ele mandar você sair de uma igreja. É impossível você se encher de Deus e você ter contenda com o irmão. É impossível. É impossível você ser guiado para não cuidar da sua família, da sua esposa, não orar, de você não ser o sacerdote da sua casa. É impossível você ser cheio de Deus e não perdoar. É impossível você ser cheio de Deus e não amar as pessoas. É impossível você crescer espiritualmente e não entender que não existe lugar perfeito. É impossível você ser cheio de Deus e não honrar algo que Deus, e eu acabo com isso, eu vou ter que acabar de verdade. Sabe qual que foi a última oração que Jesus fez? Ele clamou por unidade. É impossível alguém cheio de Deus não honrar uma unidade. O mundo ensina que nós vivemos um lugar que você pode abandonar as pessoas. Jesus não ensina isso. Aqui é uma igreja que não é self-service. Não é uma igreja que vai te servir como você quer. Mas é uma igreja que pregará a palavra e viverá os dons do Espírito e proclamará a fé e a palavra da fé, porque o nosso DNA é fé. E talvez, querido, eu olhe para você e não considere as suas emoções, e você vai ficar chateado comigo. Mas não é sobre você sentir, mas é sobre você crer. Não é como você se vê e pensa, mas como a Bíblia diz, como deve. Sabe, querido, se encher de Deus, você começa a entender. O pastor Eli disse algo, e eu fiquei imaginando. É que eu não posso arrancar meu pé, senão eu arrancar. Imagina um pé voando. Se você encontrasse no meia-noite, Herbert, passando ali na Rodrigues Alves, no cemitério, e visse um pé voador, Herbert, e falava assim, Herbert, se você vê um pé sozinho, é monstro. Mas se você vê uma unidade de corpo, é corpo, querido. Tem pé voando aí. E quando o pé voa, o monstro repreende, está amarrado. Mas ele faz parte, fica no corpo, querido. Pode existir falta de comunhão com Deus, falta de posicionamento, de se consagrar, carnalidade. Quantos reconhecem aqui que carnal não vale R$1? Quando você está carnal, levante sua mão se você reconhece. Se você não reconhece, pelo amor de Deus, você precisa ler a Bíblia. Quem já se pegou carnal? No último mês, quem foi carnal algum dia aí? Levanta a mão. Funciona? É bom? Você decidiu bem, carnal? Vamos ser cheios do Espírito, querido.
eu encerro, dizendo: tenhais uma fé amadurecida. O meu justo viverá pela fé. É um estilo de vida. Não é se eu quero. É o convite que Deus me fez e Deus te fez. Fé, fala comigo, fé. Não é o que eu penso. Eu queria que você falasse com a boca cheia, porque você precisa sair consciente disso. Fé não é o que eu penso. É o que a Bíblia diz sobre tudo. Quando dá um glória a Deus por isso? E sabe, se você está vivendo um momento que a sua estação está definindo coisas na sua vida, hoje é um dia de alinhamento em nome de Jesus. Sonda o seu coração. Eu quero que você abaixe sua cabeça agora, feche seus olhos. Às vezes pequenos ajustes muda toda a nossa rota. Eu quero poder ajudar, mas eu quero poder ser ajudado. Eu quero poder abraçar, mas eu quero poder ser abraçado. Eu quero poder viver a genuinidade da palavra, da fé constante, e independente de qualquer coisa que não definirá os meus passos, mas a palavra de Deus definirá a minha conduta em nome de Jesus. Pai, nessa noite, eu quero declarar sobre a vida de cada um dos meus irmãos, o poder dessa palavra, vindo sobre cada um de nós. Pai, não é um julgamento sobre a vida de ninguém, mas apenas uma proclamação para alinhamento. Para alinhamento, para alinhamento, para alinhamento. O Senhor nos plantou em um lugar, Pai, que é o reino de Deus, e nós queremos viver como bons filhos, e que cada um aqui, Pai, receba da parte do Senhor nessa noite, e que entendimento chegue na vida de cada um dos meus irmãos, a começar da minha vida, Pai. Eu não quero ter uma fé inconstante. Eu não quero ser levado por qualquer vento de doutrina. Eu não quero ser levado por qualquer vento de sentimentos ou pensamentos. Porque nós não andamos por vista, mas nós andamos pelaquilo que nós cremos. A Tua palavra é imutável. Eu declaro o Teu Espírito Santo sendo o maior guia de cada um de nós. Nada venha substituir o papel do Espírito Santo nas nossas vidas. Pai, se alguém aqui mal, em nome de Jesus eu declaro a Tua graça, o Teu favor vindo sobre cada um. Se alguém aqui triste, alegra o coração. Se alguém aqui com necessidade, cuida de cada um de nós. Mas Pai, que nós possamos vencer e passar pelo fogo, passar pelo rio, passar, ainda que a figueira não floresça, passar sobre as coisas entendendo que nós temos um Deus que nós podemos confiar, porque Ele olha para mim e para cada um nessa noite e diz: eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei, em nome de Jesus. Pai, nessa noite nós queremos consagrar nossa vida ao Senhor, declarar o nosso amor por Ti, e declarar que nós Te amamos, e que cada um aqui receba da parte do Senhor, e que a unção nessa palavra, talvez, Pai, eu não vou conseguir encerrar o culto, impor nas mãos, mas seja o próprio Espírito Santo soprando agora, sobre a vida de cada um dos meus irmãos, soprando sobre o Espírito, soprando sobre você, agora em nome de Jesus, seja cheio do Espírito agora, onde você estiver, sobre a tua cabeça haja brasas de fogo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o vento do Espírito Santo soprando sobre você agora, em nome de Jesus. Quem crê diga amém. Quantos receberam da palavra do Senhor nessa noite?